Neste especial de fim de ano, teremos 4 famílias dividindo suas histórias emocionantes de como foram transformadas dia após dia a partir do momento em que se abriram para receber o verdadeiro Natal em seus lares e seus corações. Eles perceberam que o Natal não é apenas uma festa de fim de ano que une as famílias em volta de uma mesa com uma bela refeição e um clima de paz, mas descobriram, através de uma formação contínua e mensal oferecida em nosso colégio, que o Natal é um fato transcendente, que une o céu e a terra e que Deus se revela aos homens com todo o seu amor. Assista conosco. De fato, o Natal é um período bem diferente, né, de todo o resto do ano. Acho que as crianças percebem isso, todos nós percebemos, né? Acho que a questão toda da cidade está iluminada, a gente vê decorações, ornamentações assim por todo lugar, né? Shopping centers também ficam todos enfeitados, a gente vê pinheirinhos todos decorados, né? Tudo isso que a gente vê no Natal, a gente percebe que tem algo diferente, as pessoas são um pouco mais caridosas, há um pouco mais de intenção de ajudar os outros, mais pessoas se movimentam a fazer ações sociais, né, ajudando o próximo. Então as pessoas estão tocadas com esse período, né, e as crianças elas percebem que tem algo diferente, tem algo, né, especial. E muitos símbolos, né, nesse Natal de fato. A gente vê diversos símbolos que são utilizados, mas o principal deles talvez seja o mais simples de todos, né, que é o presépio. O presépio traz para a gente um casal, marido, mulher, com um filho pequeno, que estão ali, né, repousando em algum lugar bastante simples, né, bastante humilde, modesto. Mas é nessa cena modesta, nesse símbolo tão simples, que a gente consegue refletir e contemplar o verdadeiro sentido do Natal. Acho que as crianças, também nós adultos, né? Quando a gente para olhar o presépio e dedicar um tempo ali, meditando, uma prática que às vezes as pessoas hoje perderam, né? De ficar ali em silêncio, contemplando uma cena, a gente consegue tirar muitos frutos daquilo. E acho que nisso consiste o verdadeiro sentido do Natal, né? Nosso Senhor veio com uma simplicidade total, né? Não veio com nada. E esse nada aparente, né, com que Jesus Cristo veio, nos cumula de muitas graças, de muita alegria. Então acho que esse símbolo do presépio ele é muito profundo e é o verdadeiro sentido do Natal. Eu acho também que com as crianças pequenas é muito importante a gente trabalhar esse símbolo de uma forma muito singela, muito prática também, né? Então, por exemplo, mostrar para elas, né, como a nossa árvore de Natal deixou a nossa casa bonita, né? E como é importante a ajuda deles para montar essa árvore, né? Que não é fácil. Então essa ajuda deles é importante para deixar a nossa casa bonita. E também no presépio, né? Com eles também ensiná-los, né, a contemplar o presépio, mostrar o nosso amor por Jesus, pelo menos Jesus chegando, dando um beijinho no pezinho de Jesus. E dessa forma eles vão aprendendo, né? Vão aprendendo a amar Jesus e a viver verdadeiramente o sentido do Natal. Outro símbolo também, Papai Noel. É importante a gente cultivar o imaginário dos nossos filhos e, com o tempo, trazer a maturidade necessária para saber o real significado, né? Então, pensar de fato, né, nesses pequenos detalhes que vão fazer a criança compreender o porquê de cada um deles e ficar marcado, né? Aproveitando esse gancho, né, o Papai Noel, ele é um símbolo que é bastante, digamos assim, tem uma certa polêmica, né? Um ser imaginário, né? Baseado numa história de um santo, mas que foi comercializado, transformado em algo comercial, né? Mas o Papai Noel, quando a gente para refletir um pouco, né, sobre essa figura do Papai Noel,
é uma figura muito interessante, porque os nossos filhos eles vão uma hora acordar e perceber que não é real, né? O Papai Noel não é real. Mas isso não vai dar para eles essa dimensão de que, então tudo é falso, o Natal é falso, né? Algumas pessoas podem ter essa interpretação, mas no fundo, acho que, bom, eu cresci acreditando em Papai Noel, né? Até me dar conta que não era verdade. Mas o que eu carrego do Papai Noel comigo foi o carinho que meus pais tiveram comigo. Então o Natal é um grande tempo de esperança. Acho que o sentido profundo do Natal é essa esperança que vem em algo muito simples, né? Um menino que nasce e que salvou o mundo, né? Deu-se ali a nossa redenção, né? Por assim dizer. Ele veio, o Deus infinito se encarnou. Então ele, sendo infinito, vem como um neném indefeso, pequeno, às vezes imagino até gorducho, né? Dá vontade de beijar, né? Encher de beijos. E ele nos traz essa esperança, né? Para que a gente tenha essa reflexão do que de fato é a nossa vida, né? O que a gente tem que fazer, o que ele espera de nós. E isso nos leva a ter grande alegria e vontade de continuar. Quando um pai e uma mãe têm a confiança no filho, confiam que o filho consegue fazer aquilo que ele está se propondo fazer, o filho consegue desenvolver isso, consegue evoluir, consegue realmente se sentir seguro para seguir adiante. É uma cena sempre emocionante, né? Ver o pai e a mãe com um filho pequeno se levantando, tentando dar os primeiros passinhos. Ele dá um passo, o outro, e não consegue mais e cai. Essa queda não leva o pai ou a mãe a desconfiarem dele, pelo contrário, é uma grande alegria. Os pais estão incentivando para que ele continue tentando levantar e caminhar. E essa alegria, essa reação, esse encantamento que os pais têm com o filho pequeno querendo levantar e caminhar de um lado para o outro pela casa, depois vai dar um trabalho enorme para os pais, a gente sabe disso, né? Vão ter que cuidar da criança, né? Para que ela não quebre as coisas em casa e etc. Mas esse momento em que o pai está lá, apostando no filho, vai filho, você consegue, né? Fortaleça suas pernas e caminhe. Esse primeiro andar, essa aposta dá confiança ao filho e ele segue. Então, essa grande esperança que os pais têm no filho pequeno, que é a mesma esperança que Maria e José tinham ali também em Cristo, né? Ensinando a ele tudo que ele aprendeu, né? De pai e mãe como um ser humano, reaviva em nós a esperança. E nós somos, né? Até pela própria mensagem de Cristo, nós somos filhos de Deus. E Maria tem esperança em nós também. E Deus tem esperança em nós. E isso nos faz querer lutar. Então, esse sentido profundo, essa esperança profunda, que precede todo o amor, ela é muito real. E Deus conta conosco. E por isso nós sabemos que podemos seguir adiante. Então, acho que a filiação divina, ela está muito, muito ligada ao Natal, porque nós somos filhos de Maria também, nós somos filhos de Deus e queremos participar desse amor da Sagrada Família aos cuidados de São José. O Natal para minha família sempre foi assim, sinônimo de reunir a todos. Também venho de uma família da minha avó tem 10 irmãos, então sempre fomos muito unidos, de forma que nem percebia que eram meus tios avós, assim. E ela foi a mais velha, então os outros eram mais novos, então tem primos de todas as idades. E a gente também sempre se reunia no Natal, e aí vinha gente, às vezes, do Brasil todo para se reunir. E a gente nunca teve hábito de troca de presente. Porque é muita gente, né, vai trocar muita coisa. Então, a gente sempre se reunia e combinava de que cada um da família se organizava para trazer um prato de comida. Então, entrava a lista da comida. Então a mesa era realmente farta, porque cada um trazia uma parte ali da ceia de Natal. Participávamos da missa, das orações em torno da mesa sempre, e já começávamos a celebração até antes da meia-noite. E
um fato curioso da minha avó, que quando o Delcio começou a me namorar, e aí ele foi passar um Natal lá em casa, e aí minha avó cantou parabéns pra Jesus. Eu não conhecia, e eu achava que era normal e que todo mundo conhecia, que é, né, o aniversário de Jesus, tem o parabéns pra Jesus, que é uma versão adaptada do parabéns normal, que é realmente uma lembrança muito forte do Natal. Parabéns pra Jesus, que nasceu pobrezinho, dou-lhe o meu coração para ser seu bercinho. O menino Jesus nossa prece escutou, pras crianças do mundo um presente mandou. Minha principal lembrança de Natal minha família sempre foi muito numerosa. Minha avó tinha 6 filhos, um faleceu, então são 14 primos, e família muito cheia, muito reunida, mesa farta e muitos presentes, trocas de presentes, né? Então vinha o pessoal de São Paulo, minha família do Nordeste, então a casa sempre muito cheia. A casa dos meus pais sempre foi muito espaçosa, e eles traziam, os pais chegavam nessa época, traziam colchonetes, estendiam pela varanda, né? Era tudo coberto, obviamente, e muita alegria, era muita esperança, né? Muita emoção também, porque era muita saudade, a gente passava o ano todo sem se ver, então muitas trocas de carinho, né? De fraternidade, era um momento muito bom, muito rico. É o meu terceiro Natal casada, né? Então a gente ainda tá criando algumas tradições nossas, mas tem coisas que a gente já gosta bastante de fazer, né? Então, quando nos últimos 3 natais, mais ou menos, da minha avó viva, ela sempre teve um bolinho de bacalhau muito famoso, que no Natal era certa a presença dele. Mais ou menos nos 3 últimos natais dela viva, eu fiz questão de aprender a fazer. Então eu ia pra casa dela e falava assim: pô, quando você for fazer, você me chama. Eu ia pra casa dela, ajudava ela a fazer, e eu aprendi toda a receita. Então, mesmo depois que ela faleceu, eu faço questão de continuar fazendo a receita dela, né? E eu vejo que isso traz uma saudade muito alegre para todo mundo de casa, né? Porque traz um pouco desse gostinho, desse carinho que ela tinha por todos nós, né? Especialmente nessa época do Natal. Entre tantos netos, eu fui a única que aprendi a fazer a receita, então é até algo bem disputado, né? E também com o meu filho, a gente está começando a introduzir algumas músicas de Natal em casa, para que ele consiga ir aprendendo, e dentro da idade dele, né, do que ele já consegue absorver. Ele tem demonstrado assim, mais interesse por essas decorações de Natal, pelo presépio, pela árvore, né? E aí ele vê as coisas e pergunta: é Natal, mamãe? E eu falo: é Natal, né? Inclusive, eu percebi que ele foi trazendo para casa músicas que ele aprendeu no colégio, músicas natalinas. Então, assim, ele tá sabendo cantar umas 3 músicas de Natal, e eu vou reforçando isso com ele, né? Porque eu percebo que é algo que a gente tem atenção de fazer em casa, mas que às vezes, subestimando, ou até na correria do dia a dia, a gente não tem tanta atenção de fazer, mas que o colégio, ao mesmo tempo, também está atento a isso. Então, quando ele traz, a gente dá uma reforçada e a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Então, eu percebo que em casa a gente consegue ter essa atenção de tentar prepará-lo melhor para o Natal, e no colégio também isso está acontecendo. E aí a gente junta as 2 coisas e anda num ambiente bem harmonioso, né? E a gente vai percebendo que ele tá ficando muito empolgado com essa data, né? A preparação de Natal, eu acho que sempre a minha família, por parte dos pais, eu acho que girava muito em torno das celebrações, umas missas dominicais e também o preparar a ceia. Meus pais sempre trabalhavam muito, e minha mãe sempre trabalhou muito também, mas o trabalho nunca foi um empecilho, mas sempre realmente foi um meio ali de santificação. Então não roubava o tempo da família, pelo contrário, né? E eu via sempre o esforço deles de mostrar o quanto isso era importante e valorizar os tempos que a gente tinha juntos.
Então, sempre era pensada, o que a gente vai comer, o que a gente pode fazer na ceia. E minha mãe, desde pequena, ela sempre me trazia pra perto pra gente preparar as coisas juntas. Então, acaba ficando essas memórias bem gostosas, assim. E hoje, tendo a nossa família, nossas filhas pequenas, tendo o nosso canto, a nossa preparação começa mesmo com o advento, assim, né? Cada detalhe. Então, não só a gente arrumar a árvore, as luzes, trazer as meninas, claro que arrumar com criança, né? A diversão. Demora o processo, mas vale muito a pena ver aquela alegria de cada luzinha que a gente acende, né, de cada detalhe, e a gente poder trazer o aspecto da fé, né? Então, contribuir não só com o preparo material da casa, mas o pensar também na noite de Natal, mas sobretudo a vivência das liturgias, a gente fazer uma coroa do advento, né, as breves orações, as reflexões, historinhas para as crianças. Então a gente vai vendo que ao longo de todo dezembro a gente vai preparando através mesmo do nosso dia a dia. E sempre, né, uma oração da noite, antes das refeições, os outros momentos, a gente trazer realmente a imagem da Sagrada Família. Como a Marcela é obstetra, então não tem horário para nada. Então a gente se planeja para o melhor, mas já esperando o pior, porque qualquer coisa pode acontecer. Então, Natal, Réveillon, Carnaval, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Como a Marcela contou, ela fez parte da irmã dela no Natal. Então, algumas vezes acontece isso, de ela trabalhar no Natal. Mas durante o mês de dezembro a gente monta a árvore, a gente conta história, a gente mostra os desenhos natalinos para as crianças, aquele espírito todo de Natal. Mas realmente a preparação da ceia é sempre uma surpresa que vai acontecer. A Marcela, ela não é do Rio de Janeiro, ela é de uma cidade do interior do estado, que fica a 6 horas aqui do Rio de Janeiro. Então, pra gente, depois que eu conheci a Marcela, a minha rotina de preparação de Natal mudou. Eu tenho uma família pequena, então a gente fazia o Natal entre a gente, e era ceia, troca de presentes e acabou. Depois que eu conheci a Marcela, então a gente criou uma tradição nossa, que era passar o 24 com a minha família, e pra gente chegar no almoço de Natal, no dia 25, a gente saía às 5 horas da manhã e viajava para a cidade dela para chegar às 11h30, meio-dia. E aí a gente vai, muitas vezes, porém, é raro, mas acontece muito, a gente não consegue ir. Porque sempre tem uma paciente que está com 38, 39, 40 semanas, e a gente acaba não conseguindo se distanciar porque a Marcela tem que prestar assistência. E como fica 6 horas de distância aqui, às vezes a gente precisa sacrificar um pouco o contato com a família para que ela possa ajudar mais famílias a serem felizes. É uma festa que a gente pode ter isso, mas não apenas isso. Eu acho muito importante o desejar celebrar. Quando a gente pensa assim em troca de presente, quando a gente pensa na ceia, a gente está pensando em celebração. Essa é a nossa forma humana de celebrar, né? Também não acho justo achar que assim, para não ser materialista, né? O Natal não é isso, então a gente não celebra. E não é. Eu sei que tem muita gente que às vezes não quer celebrar, acha que é só mais uma data comercial, mas não tem nada disso. Eu acho que quando a gente traz esse aspecto dos presentes, da ceia, é justamente para a gente proporcionar uma aproximação realmente, né, da família, né, das pessoas queridas, mas também não precisa, né, não é o mesmo significado de um luxo, assim. Eu acho que não precisa de luxo, de muito dinheiro, de grandes coisas, porque a verdadeira alegria do Natal, o verdadeiro motivo é o nascimento, né? A celebração do nascimento de Cristo. Então a gente realmente não pode vincular a presentes super luxuosos ou ceias luxuosas. Não, se dá para fazer, ok, né? Você passa, mas a gente tem que saber que esse mesmo Cristo nasce também nas famílias mais pobres, mas também não é por isso que vai ser feito as coisas de qualquer jeito. Acho que dá para colocar muito amor, muito carinho, muita atenção aos detalhes. Isso traz paz, isso traz alegria. Então é uma festa, assim, acho que de troca de presentes, ainda que seja assim, o presente mais simples possível, mas que foi pensado ali com amor para alegrar o outro, mas sobretudo enraizando ali na verdadeira alegria mesmo. E a gente pode fazer a meditação
de pensar como foi o nascimento do Cristo. Alinhada ao que a gente faz, né, a educação mesmo. A gente vê que ela é uma criança educada, que muitas vezes, às vezes, na nossa ausência, a gente consegue ver de longe ela se comportando realmente com alguma até maturidade, sabendo a vez dela, esperar, aguardar, educação mesmo, sem muitas vezes controlando os ímpetos de criança, às vezes de gritar, enfim, a gente vê que ela consegue fazer algumas coisas que são um pouco além e que são fruto da educação, dessa extensão, né? Família e colégio. E até muito fácil de comparar, porque a gente tem outras crianças próximas na família de idade semelhante que agem bem diferente. Acho que a formação de pais, ela vem para traduzir na prática tudo que às vezes fica no campo das ideias, das nossas intenções educacionais para os nossos filhos. Então, assim, eu gosto muito da formação de pais e ela vem nortear, muitas vezes na prática, o que a gente deve seguir e ordenar as nossas ações e as ações dos nossos filhos de acordo com cada habilidade dentro da idade de cada um. Vem mesmo bem na prática, sabe? Que é um grande diferencial do colégio que a gente realmente não vê em outra unidade escolar. A educação é extremamente importante, então acho que tem que ser um valor inegociável para os pais. Então, os pais que pensam numa escola, têm a necessidade de colocar a criança na escola, já está ali na idade, está precisando, eu acho que enxergar a educação como algo que você tem que lutar com unhas e dentes. Entender que a escola ela precisa caminhar lado a lado com os pais. Então, acho que alguns princípios precisam ficar muito claros, né? Não achar que a escola é apenas um lugar que você vai delegar tudo e você vai deixar a criança e a escola vai ser responsável por todo aquele trato. E também não achar que, assim, qualquer escola serve, né? E às vezes eu não tenho nenhum conhecimento da instituição que meu filho vai passar grande parte do tempo, não conheço os profissionais, a metodologia, e acha que é tudo igual, tá tudo bem, porque é só criança. Então, eu acho que os pais que já têm filhos aí que vão para a escola, como é importante enxergar a instituição como algo que deve agregar, deve ajudar, deve coincidir com os mesmos valores da família, porque isso é fundamental para a formação da criança. Olha, a formação cristã, ela acontece, acho que no modo como a vivência cristã nos convida. Em cada atividade simples, né? Cada atividade que se faz no dia a dia do colégio, se busca viver isso, não só no colégio como nas famílias. Então esse aprendizado, ele é um aprendizado contínuo, em todos os momentos do dia. É importante a gente lembrar que essa preparação é ao longo do ano inteiro. E a gente continua também após o Natal, né? Durante o ano nós temos uma aula por semana de religião para todas as turmas, né? Desde os bebês, que vamos, claro, trabalhando os temas mais importantes da nossa religião e também algumas datas específicas do calendário litúrgico, né? Mas também vivemos no dia a dia o que a gente aprende, né, na teoria, na prática. Por exemplo, as pequenas orações que a gente faz, a bênção dos alimentos antes das refeições. Então, aprendemos, claro, a oração que a gente faz, mas, de fato, a agradecer realmente pelo alimento que temos, né? Que não seja apenas uma repetição dessa frase, né, dessa oração. A forma como a gente trata, né, as pessoas dentro do colégio, com essa perspectiva cristã. Então, a gente pode falar que essa formação, ela ocorre o dia inteiro, né? Essa formação na prática. Então, os pequenos detalhes, as ocasiões que vão acontecendo com os alunos, a gente consegue pincelar aos poucos, né? Essa prática da nossa fé, né?
ao ponto de mostrar também, de fazer com que as crianças olhem para o próximo como Jesus olha. É sempre bom relembrar esse momento, né? E sinto agora aquele frio na barriga que a gente sentiu lá atrás. Aquela expectativa, né, de um sonho, de poder proporcionar a melhor educação possível para os nossos filhos. A gente sabia que não ia ser fácil. Toda a burocracia, arranjar o imóvel, contratar profissionais, conseguir alunos, né? Mas quando a gente olha hoje, né, o tanto de famílias que são influenciadas diretamente pelo Monte Alto, né? A gente faria tudo de novo, com certeza. E consigo me lembrar muito bem no primeiro dia de aula, ainda com muita coisa em obra, reforma, a cozinha, por exemplo, não tinha o gás encanado, a gente teve que fazer a comida em fogão de camping, né? Mas todo mundo ali com muita alegria, apesar de toda a dificuldade, né? Porque era de fato a concretização desse sonho. E me lembro também, o primeiro treinamento da equipe foi no meu play. Fiz matrícula na minha sala de jantar, com impressora em cima da mesa. E realmente olhando tanto esses profissionais, né, que confiaram, né, nesse projeto, né? Os pais também, né, esses primeiros pais, eles confiaram que ia dar certo, né? Colocaram ali o seu maior bem, seu bem mais precioso, seus filhos, nas mãos dessas pessoas, né, que tinham esse ideal grande. Uma coisa que eu posso dizer em relação ao início ali, né, do Colégio Monte Alto, é que eu tinha 26 anos, a graça de Deus e bom humor. É exatamente isso que eu tinha naquele momento, em 2014, quando a gente começou ali a pensar o colégio na sua abertura em fevereiro de 2015. E uma coisa legal, né, assim, nós éramos um punhado de jovens adultos sem muito conhecimento de educação, mas muito interessados e motivados para abrir um colégio e poder, né, dar a melhor educação possível para os nossos filhos. Lembro nossa filha pequena, quando a gente começou a se envolver, ela tinha menos de 8 meses e a gente preocupado com a educação dela. Juliana visitou várias escolas para ver se dava para matricular, não dava, e nenhuma escola satisfazia. Então a gente tirou a conclusão imediata, assim, não tem como, não existe colégio bom para minha filha. Minha filha precisa de um colégio que seja de altíssimo nível, que dê a atenção que ela tem em casa. E a gente conheceu outras famílias, outros pais, outras mães interessados no mesmo, né, nesse mesmo objetivo, com esse mesmo propósito, e a gente conseguiu se juntar. E faltava uma diretora. E aí a gente foi conversando, eu fui falando com a Juliana, tá faltando uma diretora e tudo, né? E a Juliana, muito generosa, né, topou abrir mão da carreira que ela tinha, né, pediu demissão de um cargo público para iniciar um colégio do zero, do nada, sem conhecimento de gestão de colégio, sem conhecimento de pedagogia nem nada, mas com esse coração enorme para poder fazer isso acontecer. Interessante, né? Assim, como a gente consegue ver algumas famílias, quando o pai e a mãe, quando visitam um colégio, a gente começa a falar de tudo que a gente vivencia, de toda a proposta, né? A gente começa a perceber em alguns o sorriso ir se ampliando mesmo, né? E sentindo, era isso que eu procurava, né? Que alívio ter encontrado. Neste fim de ano, o Colégio Monte Alto se esforça para que muitas famílias resgatem o verdadeiro sentido do Natal, tão esquecido nos lares da nossa sociedade atual. O amor em família, a união, as lições que nos dá Jesus menino, a humildade de recomeçar a cada falha sem pessimismo, alimentando em nossos corações a esperança de filhos de Deus, para entendermos que, por maiores que sejam nossos defeitos e dificuldades, Deus, nosso Pai, misericordioso e amoroso, nos espera de braços abertos para novamente nos ajudar a recomeçar e renascer. Este documentário tem o objetivo de compartilhar com toda a sociedade o verdadeiro sentido do Natal.
e transformar lares e famílias através do conhecimento e da vivência diária do amor de Deus por todos nós. Toda a comunidade Monte Alto te convida a visitar nossas unidades para conhecer nosso plano pedagógico. Desejamos a você e sua família um feliz e santo Natal.